Tudo bem, pessoal? De novo com vocês, professora Ludmila, de Geografia, trabalhando novamente com o pessoalzinho aí dos sextos anos. Vamos trabalhar neste mês o conceito tema de hidrografia, juntamente com o conceito geral de expressões pelas artes. Vamos lá? Então, vamos começar. Os objetivos da aula de hoje. Fazer um breve diálogo entre água e arte, obedecendo às nossas dinâmicas, a nossa temática, né, de hidrografia, de água do nosso mês. Trazer elementos da hidrografia da água, tanto no que se refere às águas oceânicas quanto às águas continentais, relacionando dessa forma a distribuição das águas, seus principais usos, problemas relacionados à água, dentre outros. Abordar brevemente, porque o tempo é pouco, né, sobre a hidrografia brasileira, as nossas principais bacias hidrográficas, seus usos e problemas relacionados à água, principalmente no nosso país. Vamos lá, iniciando. Primeiramente, o que tem a ver, professora, água com o conceito de arte? Nós achamos um museu itinerante, um museu que fica aí, né, mudando de local, com a curadoria Arte, Água, Essência para a Vida. O que é uma curadoria? Que é protegido, que tem pessoas aí, né, que olham por ele. Isso aqui era uma exposição de arte que foi feita essencialmente com o tema água. Essa exposição, ela tem a proposta de nos tocar de forma sutil e por meio do encontro com a nossa sensibilidade, sobre a importância da arte em nossas vidas, mas também sobre a urgência em se preservar a água, que nos dá vida, beleza e poesia. Unir água e arte é, ao mesmo tempo, educar para o concreto e abrir caminhos para imaginários repletos de significado. José Leonilson, Edward Hopper, José Pansetti, Edgar Degas e Carmela Gross são alguns dos grandes artistas que, fascinados pelas imagens e metáforas possíveis, encontraram na água o tema ideal para os trabalhos apresentados nesta exposição. Isso aqui é um resuminho, né, que está lá na curadoria, no Museu Itinerante, que você pode visitar pela internet, tá? De Arte e Água, Essências para a Vida. Nós temos aqui a fonte, quem tiver interesse, tá? Tá aqui para vocês, qual que é o site, museuitinerante.com.br/curadorias.html, para você poder acessar. E aqui a gente faz esse encontro do nosso conteúdo desse mês com o nosso tema geral do mês, arte, tá bom? Aqui algumas obras de arte, tá? Desse museu itinerante, mostrando aí a arte com a essência da água, né? Água, essência da vida. São obras muito ricas, muito vastas, algumas inclusive retratando obras de grande destaque internacional, tá? Que são recopiadas, né? Digamos assim. E algumas são obras realmente dos autores, obras inéditas, tá? Então, vamos agora direto para o nosso tema de geografia. Iniciando hidrografia, a gente já está falando desde o começo, né? Hidrografia, a gente já veio estudando aí hidrosfera, nas esferas terrestres, que a gente viu que era a camada da Terra composta por água. E hidrografia? Hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta. Quais águas? Todas. Então, abrangendo aí rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. Pessoal, para você lembrar do termo, lembra sempre que na sua casa o hidrômetro faz a medição de água. Portanto, correlaciona, né? Grafia significa em latim escrita, hidroágua, né? Então, é a escrita do estudo, tudo que a gente tem sobre água, ok? Vamos lá, distribuição de água no mundo. Professor, é verdade que a água no mundo está acabando? Vamos analisar que você vai entender. Primeiro, de toda a água que existe no mundo, 100% da água,
maior parte dela, 97,5%, é salgada. Peraí, a água surge salgada? Não. Toda água, ela surge, ela nasce, ela aflora, né? Chove, doce. Nós vamos ver isso lá no ciclo da água agora mesmo. Por que então ela é salgada? Porque pedaços, fragmentos minúsculos das rochas são compostos de cloreto de sódio. E eles vão, junto com as águas, sendo decompostos ao longo de milhões de anos, de eras geológicas, sendo carregados para as áreas mais baixas. E a área mais baixa, já estudamos relevos, é a depressão absoluta, que é o fundo dos mares e dos oceanos. E lá, esse sal se concentra. Então, como é a área mais baixa, por gravidade, a água também vai para esse local. E quando lá se concentra, ao se concentrar numa área que tem sal, ela vira uma água salgada. É a mesma coisa que você tiver um copo de água doce e num copo sal. Se você pegar água doce e jogar no copo de sal, ela vai ficar salgada. Então você tem água doce, mas lá no fundo do mar e do oceano tem sal. Conforme ela chega nesse local, ela vai ficar salgada. Portanto, a maior parte da água do planeta é salgada. Por quê? Porque ela vai estar concentrada numa área em que se acumulou sal, ok? E as únicas águas que ainda não são consideradas salgadas vão ser uma pequena parte, apenas 2,5%. Esses 2,5%, se ele fosse 100% total, como que seria distribuído? A maior parte, 69,8%, quase 70%, nas calotas polares. Muito difícil de consumir, né? Algo que a gente consome é a doce? Sim, é, né? Porque a água salgada faz mal, né, para a saúde. Mas dá para você ir lá no polo consumir água? Não, né? A maioria da população está aqui entre os trópicos, né? Muito difícil. Segundo a maior parte, 29%, águas subterrâneas. Eu posso até fazer, né? Vamos pôr um poço artesiano, tirar a água do subsolo para beber. Mas é caro. E é todo mundo que tem condição financeira para isso? Não, né? E não é toda a água subterrânea também que está limpa e disponível a beber, né? Vou mostrar também mais à frente. 0,9% é outros. O que é outros? Seres vivos, porque todas as nossas células são compostas de água. Lembrando, qual o ser vivo que mais tem água no corpo? Água viva, né? Quase completamente formada de água. O que mais que tem água? Ah, nuvem, né? A composição da nuvem, o solo tem água, mas você não vai beber uma nuvem, né? Pegar o solo, espremer e beber água do solo. Então aqui também não tem como. E a menor parte, 0,3% dentro desses 2,5% é que são rios e lagos, que são água que a gente bebe. Professora, mas espera aí, esses rios e lagos não tem também aquela partícula de sal do desgaste das rochas que estão indo para o oceano? Tem. Só que enquanto ele é uma partícula nessa água, ele é pouquinho. Quando ele cai lá no oceano, é que ele vai acumulando e virando muito, e aí chega a ficar salgado. Quando ele é pouquinho, ele é pouco sal. Não chega a afetar o sabor da água, tá? Não chega a ter o sal suficiente para virar água salgada. Quando a gente dá uma olhada geral aqui nesse esquema, não é a questão da falta de água. O problema é que a maior parte da água não está própria e nem disponível para o consumo. A parte própria e disponível, né, fácil consumo, é que é muito pequena. Certo? Continuando. Águas oceânicas. Oceanos e mares. Qual a diferença? Os dois têm água. Os dois têm água salgada. Só que o oceano é uma área maior. O mar é uma área menor. Oceanos são grandes extensões de água salgada, que cobrem 70,8% da superfície do planeta, envolvendo e separando os continentes. Mares são partes dos oceanos localizados próximos aos continentes ou em seu anterior, classificados em mar aberto, fechado e interior. Professora, e os principais oceanos da Terra, que a gente falou agora mesmo, que a senhora comentou, né? Que são 5. Quais são?
O maior do mundo, que é o Oceano Pacífico. Ele é 2, não, ele é só 1. Lembra que isso daqui é porque o mapa está aberto, né? O planeta, na verdade, como tem uma forma ali, né, de um geóide, parecido a uma esfera, isso aqui está encontrado do outro lado, né? Então é um só, ok? E é o maior oceano do planeta, o Pacífico. Nosso oceano, que banha aqui o Brasil, o Oceano Atlântico. Aqui, Oceano Índico, que é onde ocorrem aqueles grandes tsunamis, né, que acontece aqui na Índia, certo? Oceano Glacial Ártico, lá em cima no Polo Norte, e Oceano Glacial Antártico, aqui embaixo no Polo Sul. Então, esses são 5 grandes continentes, né, que banham, grandes oceanos, que banham todos os continentes. Continente americano, africano, europeu, asiático, Oceania e Antártida, ok? Vamos lá, e correntes marítimas? Professora, já ouvi falar em corrente, mas corrente marítima? Sim. Vamos lá. A corrente marítima é uma massa de água. Eu tenho também massa de ar, não tenho? Que eu já vi a moça falar na previsão do tempo? Tem sim. É uma massa de água ou uma massa de ar, a diferença é o que vem, né? É uma porção grande de ar, é uma massa de ar. Uma porção grande de água, uma massa de água. E elas vão ter características próprias de umidade, de temperatura, que vai acabar afetando a localização de onde elas vêm e para onde elas vão. Você dá uma olhada aqui no mapa, em amarelo aqui está escrito, né? Regiões áridas e semiáridas, são os desertos principais, né? Em vermelho, as correntes frias. Você pode observar que as correntes frias vêm normalmente dos polos em direção às áreas mais quentes. E em vermelho, as correntes quentes, que vêm das áreas mais quentes, normalmente linha do Equador e zonas dos trópicos, que é onde bate principalmente o sol, em direção às áreas mais frias, aos polos, né? Polo Norte e Polo Sul. As águas oceânicas estão em constante movimento por influência do movimento de rotação da Terra. Vamos lembrar, o que é a rotação? O giro do planeta em torno de si mesmo, em torno do seu próprio eixo, ok? Somadas a ela, as diferenças de temperatura, salinidade, a quantidade de sal na água, que a gente tinha mencionado agora há pouco, né? E temperatura das águas provocam o deslocamento de massas de água. Por quê? Porque agora a gente está falando de corrente marítima. Nos oceanos, conhecidas como correntes marítimas. Esses movimentos interferem nas condições climáticas de todo o mundo. Por quê? Porque a massa de água vai levar a umidade e modificar a temperatura. Certinho? Continuando. Principais usos dos oceanos e mares. Aqui a gente tem uma plataforma de extração de petróleo no oceano. Professora, toda extração de petróleo é no oceano? Não, pode ter extração de petróleo também no solo, tá? Cerca de 45% da população mundial reside em áreas costeiras, litorâneas, ribeirinhas, nas praias. E muitas dependem das águas para seu sustento. Elas vivem de quê? Além do turismo, né, que a gente vai falar aqui embaixo, elas vivem da extração de sal, elas vivem da pesca artesanal, ok? Principais atividades dos usos dos mares e oceanos: pesca artesanal e industrial, extração de sal marinho, extração de petróleo, geração de energia, tá? A gente pode ter energia das marés, energia a partir de ondas, turismo, dentre vários outros, né, princípios. Continuando. Águas continentais. Então, falamos das águas oceânicas, agora nós vamos falar das águas continentais, ok? Porção de água doce que encontram-se nos continentes, rios, águas subterrâneas, lagos, geleiras. As águas estão constantemente passando de um estado a outro. Sólido, que é o gelo, líquido, água, gasoso, vapor de água, que é o ciclo hidrológico. Aqui a gente colocou um esquema bem simples de ciclo hidrológico. A nuvem chove, precipita, né? Essa água, ela pode escorrer superficialmente, que a gente chama de córrego, rio. Ela pode escorrer subsuperficialmente, que uma hora ela vai aflorar em forma de nascente, ou ela pode infiltrar.
Infiltrar, ela pode ir para o subsolo, formar um aquífero, ou ela também pode, mais à frente, né, aflorar em forma de nascente. Mais à frente, vira ali um novo rio, esse rio evapora a água, formando nuvens, assim como o orvalho das folhas das árvores evapotranspira, que é um tipo de evaporação, só que do orvalho, formando nuvens, assim como o suor dos animais também evapotranspira, que é uma evaporação, mas de plantas e animais a gente fala de evapotranspiração. E essa evaporação da água e evapotranspiração do orvalho das plantas e do suor dos animais, evaporando, fica tudo limpo. Então, ai, professora, meu xixi evaporou, vou beber. Ele vai, mas evaporou, tá limpo, fica tranquilo, tá? Vira uma nova nuvem que vai de novo chover. Então, isso aqui é o ciclo da água, tá bom? Vamos lá, os rios. Aqui tem uma imagem do Rio Amazonas. Está escrito aqui Brasil, mas lembrando que ele não passa só pelo Brasil, né? A bacia do Rio Amazonas, ela pega também outros países do entorno aqui da América do Sul. Por que aqui está o Rio Amazonas? Porque ele é o maior rio do mundo, tanto em tamanho quanto em volume d'água, né? Maior bacia hidrográfica do mundo. Os rios são cursos naturais de água doce que correm sobre os continentes. São muito importantes para a sociedade. Eles trazem água, né? Eles deixam ter uma produção de alimentos, que precisa de água, né? Para conseguir produzir alimentos. Geração de energia elétrica por hidrelétricas, navegação, irrigação agrícola, lazer, dentre outros. A variação do volume de água de um rio ao longo do ano é chamada de regime fluvial. O rio ele pode estar no regime de cheia ou vazante. Cheia é quando choveu e tem muita água. Vazante é no período que não chove e o rio fica com menos água. E ainda temos a classificação de rios em perenes ou intermitentes. O rio perene é o que nunca seca, o ano inteiro tem água. E o rio intermitente é o que seca em uma época do ano, ok? Na época de estiagem. Os rios formam uma rede fluvial, a área de drenagem de um rio principal e seus afluentes e subafluentes, que é denominado bacia hidrográfica. Não entende nada, vou te explicar agora, vamos lá. Isso aqui é uma bacia hidrográfica. Então, o que é a bacia hidrográfica? Eu não estou entendendo nada. Bacia hidrográfica é um rio principal, certo? Com os rios que caem nele, que a gente chama de afluentes, e os rios que caem no afluente, que a gente chama de subafluentes. E onde brotam os rios, que a gente chama de nascente. Tudo isso aqui é uma bacia hidrográfica, ok? Aqui a gente tem, professor, um divisor de água. O que é um divisor de água? É a parte alta de uma montanha, de um planalto. Imagina que eu sou um planalto, eu sou um morro. Imagina que choveu. Aí daqui do meio, a água vai escolher se ela quer escorrer para cá, para cá, para cá. Então eu sou um divisor de água. A partir de mim, a água vai escorrer para algum lado. Então isso é o divisor de água. Onde a água aflora, onde ela sai da terra, onde ela brota, a gente chama de nascente ou olho d'água, certo? E aí vamos entender. Imagina que o nosso rio, o Berabinha, é um afluente. Por que ele é um afluente? Por que ele não é um rio principal? Porque ele cai num rio maior do que ele, que é o Rio Paraná, que aí sim é o rio principal. E por que ele não é um subafluente? Porque nele caem rios menores, como por exemplo o Córrego do Olho. Então o Córrego do Olho é um subafluente, o nosso Berabinha é um afluente e o rio principal e maior é o Paraná. E onde ele cai, o rio, onde ele deságua, é a foz. Ok? E isso tudo aqui é uma bacia hidrográfica. E no Brasil, professora, nós temos quantas bacias hidrográficas? Várias. Aqui tem algumas das principais, mas eu vou analisar para vocês só as principais delas. As que você tem mesmo que saber. Bacia Amazônica, maior do mundo, do Paraguai, do Uruguai, do Paraná, que é a nossa, né? Tocantins, Araguaia e a bacia do São Francisco, ok? Águas subterrâneas. Cerca de 1/4 da água doce do planeta está sob o solo.
Quando essa água chega à superfície, formam-se nascentes de rios e lagos. Existem dois níveis de solo onde as águas subterrâneas se encontram: lençol freático e lençol artesiano. O lençol freático é o reservatório de água encontrado mais próximo à superfície, mais em cima. E o lençol artesiano, que é de onde a gente põe o poço artesiano para tirar a água, né? É o reservatório de água encontrado em camadas mais profundas, por isso está mais limpo, porque passou por mais camada de rocha. Aquífero é uma formação ou formações geológicas que pode armazenar água subterrânea. São rochas porosas e permeáveis capazes de reter água e de cedê-la. Esses reservatórios móveis, aos poucos, abastecem rios e poços artesianos. Podem ser utilizadas pelo homem como fonte de água para consumo. Então, gente, quando a gente vai fazer um poço artesiano e vai tirar água, você não tira do lençol freático, você tira do lençol artesiano, porque ele é mais fundo, passou por mais camadas de rocha, então a água vai estar mais limpa. Geleiras. Geleira ou glaciar é uma grande e espessa massa de gelo formada em camadas compactada e recristalizada de várias épocas em regiões onde a acumulação de neve é superior ao degelo. São encontradas nas regiões polares e nos picos das altas montanhas, chamadas também de neves eternas. Águas continentais, principais usos. Para que a gente mais usa a água do continente? 70%, principalmente agropecuária, plantação e criação de animais. 22%, segunda maior parte, indústria, lavagem de indústria de produto para produzir produtos. E 8% somente é o nosso uso doméstico, que é onde a gente fica ali tentando economizar, né, para fazer tudo certinho, fechar a torneira para ensaboar, né, para lavar a louça. E a gente ainda tentando economizar, né? A gente tá certo de tentar economizar? Claro que sim, né? Não tem por que não tentar. Porém, os grandes vilões estão aqui, principalmente na agropecuária. Águas continentais, principais problemas. Quais os principais problemas da água que a gente utiliza? Poluição, sujeira. Grande consumo de água por parte da humanidade, que é o que a gente tenta ir reduzir, né? Conscientizar. Eutrofização das águas, onde a gente joga lixo, joga esgoto, e aí produzem muitos micro-organismos na água, e aí diminui a quantidade de oxigênio na água, matando várias espécies aquáticas de peixes, certo? De plantas. Salinização, que a gente acaba, né, com a produção errada ali da terra, o tratamento errado do solo, salinizando, além do solo, também a água. E a irregular distribuição de água. Um lugar tem água para todo mundo sobrando, em outro lugar não tem água para ninguém. Águas continentais, principais ameaças no Brasil para finalizar. Vamos lá. A falta de tratamento de esgoto e a poluição oriunda da indústria e agricultura são as principais ameaças à qualidade de água no Brasil. Lembrando, gente, que aqui em Uberlândia nós temos um ponto positivo, né? O município de Uberlândia já foi inclusive destaque em revista, né? Revista super interessante, como o município que mais tem tratamento correto da água e do esgoto do Brasil, e um dos melhores do mundo, tá? Segundo o levantamento da ONG SOS Mata Atlântica, em 2014, a água é ruim ou péssima em 40% dos 96 rios, córregos e lagos avaliados em 7 estados brasileiros. A pesquisa mostra que a situação é preocupante no bioma da Mata Atlântica, principalmente em áreas urbanizadas. Claro, né? Quanto mais gente, maior a poluição, né? Porque tem mais gente acumulado, maior poluição de lixo, maior poluição do ar, mais esgoto. Apenas 11% dos rios e mananciais foram classificados como bons, todos localizados em áreas de proteção ambiental e de mata ciliar preservada. Ou seja, áreas preservadas, água melhor. Em 49% dos rios, a água é regular, mais ou menos. A pesquisa foi realizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nosso estado, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente tem muita sorte, né, do nosso município estar em destaque aí do saneamento básico, do tratamento da água, porque no geral
As águas da nossa região, do nosso estado, elas são regulares, não são águas muito boas não. Que bom que é tratado, não é mesmo? Bom, gente, finalizando aqui com vocês, eu gostaria de agradecer todo mundo pela aula de hoje, a nossa relação aí de arte com água, que a gente fez inicialmente. O conteúdo da água é muito vasto, né? A gente tentou resumir um pouco aqui no que deu sobre águas. Espero que tenham conseguido aprender um pouco, tá? E qualquer dúvida aí, tire com a gente, tire com os professores. Lembre de acessar, né, o site da prefeitura. Lembre de entrar no link Escola em Casa, ver as videoaulas, fazer os exercícios dos seus professores também, para detalhar melhor sobre esse tema. E cuidar da nossa água também, né? Vamos, além de reduzir a quantidade, vamos cuidar da água para melhorar essa situação, tá bom? Tudo de bom? Até mais!